Deu para dar tomar uma aguinha ali, um cafezinho? Rolou? Só água, tudo bem. Tá valendo, eu também tomei só água. Vamos lá, pessoal. Aliás, deixa eu só pegar mais água aqui, porque não é possível, cara. Eu tomo muita água, impressionante. Só hoje eu acho que eu já tomei uns 5 litros já. Fala demais, né, Bi? Fala demais, né? Precisava falar um pouco menos, né? Vou deixar vocês falarem mais também agora, a partir daqui. Mas vamos só. Os slides que eu falei para o pessoal, que eu ouvi elas dando as instruções ontem. A Bárbara está aí? Acho que a Bárbara não está aí. Bárbara, rapidinho. Só fazer uma pergunta para você aqui. Fica mais fácil. Os slides depois eu posso compilar no arquivo PDF, que acho que foi mais fácil, e enviar para o pessoal. E aí como é que funciona? Entendeu? O pessoal tem que pedir através do e-mail da Escola do Parlamento e aí eles enviam o material para vocês. Tudo bem? Bárbara, outra dúvida. O pessoal quer saber se as aulas foram gravadas, alguma coisa assim. Todas as aulas são gravadas e elas estão disponíveis no site da Câmara Municipal. Perfeito? Então as aulas são gravadas e elas estão disponibilizadas no site da Câmara Municipal. Galeria dos vídeos. Link Galeria dos vídeos, tá? Aí tem a referência de todas as salas. Essa sala Legal. é Prestes Maia, é plenarinho. Aí você acessa o link, é do plenarinho que vai ter. Então, ó, Sala Prestes Maia, plenarinho, no link lá da Galeria dos vídeos no site da Câmara, certo? Ficou claro agora a informação? Boa! Agora ficou claro, né? Mais claro do que isso, impossível. Vamos lá então, pessoal. Dando sequência agora. Então, a gente estava terminando de falar naquela primeira parte antes do intervalo, que, na realidade, a própria construção dos direitos de cidadania vai envolver uma relação entre sociedade e Estado. Porque, veja, não é de eu pegar e conversar aqui e a gente chegar aqui à conclusão de que talvez, sei lá, uma coisa muito genérica e muito hipotética, o ideal seria a gente ter direito a uma jornada de trabalho apenas de 30 horas semanais. Não é de pegar, a gente conversar e chegar de repente a esse consentimento, que necessariamente isso vira um direito. Vira. Não. Isso pode vir a ser um direito? Pode. Mas para poder vir a ser um direito, é preciso que aqueles que ocupam o poder dentro dos espaços de decisão do Estado sejam pressionados, sejam sensibilizados, sejam provocados a colocar isso como uma pauta de discussão política. Porque, afinal de contas, a gente não pode esquecer o seguinte: quem vai reconhecer os direitos de cidadania é justamente o Estado. Perfeito até aí ou não? Nós, enquanto sociedade, temos a liberdade de querer discutir o que a gente quiser como direito. De repente, a gente pode discutir assim, não, acho que um direito fundamental é o direito à preservação de todos os patrimônios públicos como um patrimônio imaterial que todas as gerações têm que ter acesso. Pode ser, estou exagerando aqui, estou levando além. Isso pode ser, de repente, um direito? A gente pode, enquanto sociedade, chegar num consenso de que isso deveria ser um direito fundamental de nós, de todas as outras gerações? Pode ser que a gente chegue a essa conclusão. Mas não é da gente chegar a essa conclusão que necessariamente amanhã cedo isso passa a ser um direito. Isso só passa a ser um direito na medida em que é reconhecido, em que é discutido, debatido, vira lei, etc., dentro do Estado. Perfeito? Então, o Estado é aquela instância, vamos dizer assim, onde vai processar essas demandas da sociedade e, consequentemente, vai devolver na forma dos direitos. Perfeito? A sociedade é onde vai ser, muitas das vezes, discutida, vai ser, vamos dizer assim, vão surgir essas demandas e essas demandas começam a ser debatidas e construídas. Perfeito? Até aí? Então, era essa a relação que eu queria passar para vocês no que diz respeito ao processo de construção da cidadania. Agora, só voltar, porque eu tinha adiantado, na verdade, os slides. Veja, o que eu coloquei aqui para vocês já é algo que são valores que eu passei ontem também para a democracia. Por quê? Porque, veja, lembra que eu falei que eu não gosto muito da ideia, eu particularmente não curto muito a ideia da gente falar em direitos e deveres. Prefiro que a gente entenda direitos, e aí eu coloquei ali no nome do slide como atitudes desejáveis por parte dos cidadãos. E aí, veja, essas atitudes desejáveis, obviamente, elas vão ao encontro daqueles valores que a gente acabou discutindo um pouco mais ontem no nosso encontro de democracia, perfeito? Como, por exemplo, as responsabilidades, sobretudo em relação ao que é público, a tolerância, e aí tem um terceiro ali que eu modifiquei, que eu coloquei com o nome de engajamento social. Por que eu coloquei isso? E coloquei esse nome de engajamento social? Porque, veja, para a gente poder ter um conjunto de direitos garantidos, é preciso que minimamente a sociedade tenha a capacidade de se engajar, de se juntar.
de se reunir para pressionar de alguma coisa, certo? E aí é interessante a gente pensar o seguinte, ao longo da história brasileira, vou sentar 5 minutos aqui, gente, minhas costas tá doendo um pouco. Ao longo da história da sociedade brasileira, se a gente parar para pensar, a gente tem alguma experiência de engajamento social que funcionou? Porque veja, até agora o que eu contei para vocês da nossa história da cidadania, foi muito mais uma perspectiva de que o Estado, historicamente, o Estado acabou tendo um caráter, vamos pensar assim, um papel mais proativo no processo de construção dos direitos, enquanto a sociedade teve um aspecto um pouco mais passivo. Isso levou, inclusive, até alguns autores a desenvolverem o conceito de cidadania passiva no Brasil. Alguns falam, a cidadania no Brasil é uma cidadania mais passiva, está contente ali com o que tem, espera muito do Estado, e etc. Em contraposição a esse caráter de cidadania mais ativa, como se teria, por exemplo, de acordo com a leitura de alguns autores, em sociedades na qual a sociedade foi sempre mais mobilizada, foi muito mais engajada. E aí eles identificam isso, sobretudo, em sociedades de matriz anglo-saxã, como foi o caso da Inglaterra, como foi o caso dos Estados Unidos, etc. Mesmo o desenvolvimento daquele senso de comunitarismo, aquela coisa de vida comunitária e etc. As pessoas discutindo os problemas da cidade, desde o micro até o macro. Ou seja, alguns autores identificam isso como um traço de uma cultura política mais anglo-saxã, e outros vão dizer o seguinte, aquelas sociedades que são mais latinas, que tem um outro traço, um traço latino, hispânico, etc., são aquelas sociedades que não tiveram, ao longo do seu processo de construção de cultura política, esse traço mais ativo, uma coisa mais passiva, mais da malemolência, de esperar muito de um grande Estado que é produtor da civilização, de um grande Estado que acaba concedendo direitos, de elites políticas que sejam capazes de implementar políticas capazes de gerar uma transformação efetiva dentro da sociedade, e etc. E aí o que acabou acontecendo? Eles vão fazer essa leitura de que algumas construções, alguns tipos de cultura política foram mais favoráveis, vamos colocar assim, ao desenvolvimento de uma cidadania mais ativa, e outras culturas políticas foram mais contrárias ao desenvolvimento dessa cidadania mais ativa, o que acabou dando um caráter mais passivo. Mas veja, eu estou falando isso também só como uma referência histórica para a gente pensar o que podem ser leituras possíveis também. Mas se a gente parar para pensar, a gente precisa necessariamente ser passivo? Essa que é a questão no que diz respeito à nossa cidadania? Obviamente que não. Porque, justamente, se a gente considera que a democracia é a possibilidade da gente abrir para discutir, para pensar, para construir algo diferente coletivamente, que é a condição fundamental para que a gente possa fazer isso, se a gente parte para pensar desse ponto de vista, obviamente, isso quer dizer que a gente não precisa ficar olhando para todo o nosso histórico e falar, está vendo? Por isso que não funciona. Está vendo? Em virtude desse problema aqui, a gente tem até hoje. Em virtude da colonização é que a gente não vai ser desenvolvido. Em virtude da escravidão é que a gente teve esse problema. Ou seja, a gente não precisa fazer esse tipo de conexão das coisas. Entende? Enquanto sociedade, a gente pode pensar em caráteres mais ativos, em criar mecanismos para participar politicamente, em fazer com que o Estado seja mais poroso aos interesses da sociedade, em criar mecanismos de participação, mecanismos de interlocução e etc. Isso que vai conferir, obviamente, um caráter mais ativo da própria cidadania nos dias de hoje. Perfeito até aí? Perfeito? Pode fazer essa pergunta. Isso, que aí foi o que eu falei. A luta pelo SUS, as mulheres, como uma experiência de engajamento social. Perfeito. Quem mais? Mais alguma? Acho que, sei lá, do passado, talvez, o movimento de moradia ligado às comunidades eclesiásticas. Legal, movimento de moradia ligados às comunidades eclesiais de base. Sim, sim. E talvez nos dias de hoje, por mais que seja polêmico, a questão dos estudantes, quando for discutir o passe livre em São Paulo, sim, sim. luta da Concepção, onde o governador e o prefeito tiveram que sentar para conversar com eles. Então, entendi. Que mobilizou politicamente, foi um engajamento, e aí você tem que dar resposta para a sociedade. Claro. Os autores brasileiros com uma experiência de engajamento social. Mas aí não é com uma experiência política, com um objetivo político específico, Sim. Nesse sentido, a gente pode considerar como engajamento social e algo que deu algum tipo de repercussão para a sociedade. Legal, acho que dá para
Acho que dá para considerar assim, por aproximação. Sim. Embora não fosse um movimento político, organizado, partidário, etc., mas eu entendi o seu ponto de vista. Sim. Agora, veja, eu estou fazendo esse exercício porque é que nem... Quando você pergunta, sobretudo para os meninos, eles não conseguem identificar experiência de engajamento social de sucesso, né, na sala de aula, quando a gente pergunta para eles. E aí é difícil. Eles são as referências que eles têm. Né? Agora, mais recentemente, o que eles vão falar assim, a experiência de engajamento social foram as jornadas de 2013, por exemplo. Né? Que é o que eles têm como referência mais imediata do dia a dia. Mas agora veja, para pensar. Existe uma experiência, todas essas são importantes, as que vocês destacaram. Mas todas essas, com exceção mais do modernismo, que você chegou lá atrás, você foi buscar lá mais no fundo, foi legal. Mas com exceção dessa, tanto a experiência, mas a questão das moradias, das comunidades eclesiais de base, a ideia de direito à moradia, ser universalizada, etc., e o próprio SUS, se condensaram naquela que eu acredito que é, pelo menos do ponto de vista da história mais recente da nossa democracia, a maior experiência de engajamento social que nós tivemos, que é o processo constituinte. Né? É que, veja que interessante, a gente costuma também estudar muito da história política brasileira, estudar muito de política no Brasil e tudo mais, e a gente vai identificando os problemas, o que é bom, obviamente. Né? A gente vai vendo as limitações, aquilo que poderia ter sido diferente. Né? E geralmente a gente tem sempre uma expectativa de que as coisas sejam melhores, o que é positivo, obviamente. Você olha assim, por exemplo, você está estudando partidos, por exemplo, e fala, tá vendo? No Brasil a gente tem um histórico de partidos, ontem surgiu até esse debate aqui, partidos que são mais desenraizados, partidos que não conseguiram criar vinculações fortes com a sociedade, etc. E às vezes fica sempre com aquela síndrome de cachorro vira-lata. Né? Como se a gente não tivesse conseguido fazer nada ao longo de todo... Tudo bem, temos mais de 30 anos de democracia e chegamos aqui por um milagre divino apenas. Né? Não teve nada que lastreou um pouco dessa história da democracia. Isso eu acho um pouco problemático. Então, assim, quando a gente volta e pensa em experiências de engajamento social, acredito que, mais do que acredito, tenho a convicção de que o processo constituinte ilustra uma experiência interessante de engajamento social. Por quê? Porque foi... Quem aqui, aliás, lembra de alguma coisa, de algum vestígio do que aconteceu nos anos 80? Levanta a mão. No meio do processo constituinte. Levanta a mão, só para ter uma dimensão. Que aí o público aqui é diferente, obviamente. Né? Óbvio que eu não era nem nascido, na verdade. Né? Eu não sou tão velho assim, viu, gente? Então, assim, eu não era nem nascido. Eu nasci em 89, ou seja, já tinha passado o processo constituinte. Então, o que acabou acontecendo? Mas quando a gente vai ler, vai estudar, vai pensar e vai vendo um pouco mais, ver os vídeos, ver inclusive os textos, enfim, as reflexões que foram sendo feitas em torno da Constituinte, ver um pouco do processo, vai lendo quem contou a história, é interessante que a gente vai vendo, e a impressão que fica para mim era muito assim, estávamos realmente inaugurando uma nova ordem política na metade dos anos 80. Existia uma expectativa de que com a adoção da democracia, isso muito também... em virtude vamos dizer assim, do contexto político anterior, marcado pelo autoritarismo e etc. Então, existia uma expectativa de que a democracia pudesse, em alguma medida, dar conta não só de resolver profundos problemas da sociedade brasileira, mas como dar uma espécie de novo ânimo à nação. Né? Se tinha me parece muito isso nos autores, nos relatos, nos livros, você vê as notas taquigráficas do Congresso, e etc. Se tinha essa expectativa de que a gente estava inaugurando uma nova ordem política. E aí, o que acaba acontecendo? Mas a gente, ao mesmo tempo que se tinha essa expectativa, a gente não criou uma identidade comum com a própria Constituição. A gente não vinculou isso. A gente estuda, por exemplo, na escola, né? Você vai colocar na escola, você passa, às vezes, pela Constituição, assim, uma aula rápida. Teve a Constituição, tá? A gente fala muito das diretas, por exemplo, em sala de aula, fala das diretas como uma experiência de manifestação das pessoas, indignação, volta do voto popular e etc. Mas ninguém fala só, não, mas a Constituinte teve um aspecto interessante. Né? Olha, a Constituinte sintetizou, por exemplo, um conjunto de políticas de saúde que começaram no movimento sanitarista anos antes ainda, né, que dizia respeito a uma perspectiva de universalização do acesso a determinados direitos de saúde. Né? A Constituinte sintetizou, por exemplo, um esforço de grupos que até então nem eram reconhecidos como organizados na sociedade brasileira, como os indígenas, que se fizeram presente dentro das discussões da Assembleia Nacional Constituinte. Então, a gente vê isso como uma coisa menor. Você fala assim, tudo bem, mudou aqui, teve a transição, e a gente já começa a ver o problema. Teve a transição, aí veio o Sarney, depois teve crise econômica, aí caiu o Collor, tudo bem. Como se tudo isso tivesse vindo do nada, do dia para a noite. Pode falar. Se eu conseguir responder. Eu acho que o Estado tem muito poder. Sim. Isso
Aham. Qual é o motivo disso, na verdade? É a ausência do engajamento? Ou ele vai tomando posse? Porque a gente não precisa do Estado tomando conta do que a gente quer. Ele tem a função dele de organização, manutenção, leis que regem a todos. Mas ele não vai ditar o que eu vou ler, o que eu vou Ah, não. Sim. Sim. Mas aí veja. Mas a gente chega nesse É que também depende muito, né? termina o Estado esse poder, é isso que eu quero dizer. Não, entendi a sua pergunta a respeito do Estado, mas o que eu digo assim, mas é porque também a gente identifica muito o Estado muito mais numa espécie de repressão, de uma instância autoritária, do que num campo de materializar coisas que surgem na sociedade também, né? Pela distância. Muito, claro, não tem a menor dúvida. A gente tem um quadro, por exemplo, hoje na nossa democracia, que é quase que de completa disrupção entre representantes e representados, né? E isso é uma tendência cada vez crescente. A gente fala assim, as pessoas estão falando mais de política hoje, concordo. Eu acredito que a pauta da política está cada vez mais nos jornais, na mídia e etc. Mas isso não quer dizer que necessariamente essas pessoas estão acompanhando mais os seus representantes políticos. Isso não quer dizer que necessariamente as pessoas estão se aproximando mais das esferas de decisão política. Uma coisa não deriva naturalmente na outra. Então, veja assim, eu acabo entendendo que parte, vamos dizer assim, desse distanciamento, né, desse distanciamento das pessoas em relação à política, de maneira geral, e sobretudo dessa política aqui, da política mais institucional e etc., que se faz nesse espaço, acaba, obviamente, prejudicando o próprio cidadão, né? Mas não foi o próprio Estado que propôs isso, mas a gente está vendo muito claramente no nosso município se fazer com que o povo não participe. Mas aí veja, aí tem uma questão que a gente fala assim, mas o Estado não é uma entidade que funciona por si só, né? O Estado é ocupado politicamente. É isso que a gente não pode esquecer. Tem pessoas que vão coordenar o Estado, né? O Estado, enquanto estrutura, vai continuar funcionando ali bonitinho, mas quem vai tomar as decisões dentro do Estado são os governantes. E aí, veja, os governantes vão ser escolhidos por quem? Por nós. É que nem eu brinco e falo com os meninos, né? Você fala assim, ó, você acha que o quê? Surgiu um monte de marciano, né? Veio um monte de marciano e falou assim, ó, a missão é acabar com a Terra. Soltou a galera toda lá em Brasília, falou, agora ocupa aí os ministérios, ocupa tudo e destrói tudo. Não. Né? Não tem disso. Não tem dessa. É óbvio que a gente tem que pensar que o Estado ele vai ser ocupado por pessoas do universo da política que vão estar disputando o voto e a preferência de milhares e milhares de cidadãos no Brasil. Então é disso que se trata. Né? Se o Estado vai mais para lá ou se o Estado vai mais para cá, isso vai depender também da qualidade dos representantes que a gente escolhe. Né? É óbvio que eu acho que assim, existe no Brasil, muitas das vezes, uma relação de amor e ódio com o Estado. Isso eu concordo com você. Né? Eu vejo dessa maneira. Existe meio que uma relação de amor e ódio. A gente quer o tempo inteiro que o Estado provenha muita coisa, né? que ele ofereça muita coisa, mas a gente também não quer que o Estado cobre nada, que ele não faça nada. Né? Aí a gente acaba criando aquela ideia que eu estava comentando aqui com vocês naquela hora da liberdade ilimitada. Né? A política é o campo de realização do possível também, não é de tudo que a sociedade quer. Isso é um ponto também que a gente tem que parar para pensar. Porque se fosse assim, a gente podia fazer tudo, absolutamente tudo. E não é disso também que se trata. Né? A política, por definição, ela não é um campo harmônico. É isso que a gente tem que lembrar. A política é uma ferramenta importante para a gente construir decisões coletivas dentro da sociedade, mas ela não vai ser harmônica, por definição. Muito pelo contrário, a política é o espaço do conflito. E do conflito no qual aquelas ideias, aqueles líderes, aqueles partidos, aqueles grupos que conseguirem canalizar maior força social vão ter maior capacidade de poder ocupar os postos de poder e tomar decisão. E é razoável também que seja isso. Né? Então, assim... Oi. Pode perguntar, você que está aqui mais perto, mais fácil o microfone. Uma professora uma vez falou que a gente legitimiza, né, até o uso da força contra a gente mesmo quando a gente vota. Né? Então, eu acho que foi um momento que eu falei, opa, eu tenho muito poder e para quem eu estou dando esse poder? Então, é isso mesmo, a gente cobra, o Estado, mas é responsabilidade nossa. Né? Então, esse foi o momento que eu olhei e falei, a gente precisa levar isso mais a sério, porque quem está lá foi a gente que colocou. Então, o Maduro vai lá e faz o que ele quer, mas a população colocou ele lá. Né?
Claro, claro. Porque senão também a gente vai construindo sempre porque, veja, no limite, a gente pode construir algumas narrativas em torno disso. Que assim, é sempre a narrativa da sociedade... Espera só um minutinho, já vou passar para você. É sempre a narrativa da sociedade como vítima do Estado. Né? O que foi? Tinha uma pergunta? Não, é que ela falou assim, que Aham. o cara maduro, o povo colocou, Claro. pode tirar. E eu disse, creio que não. Creio que não. Entendi. Entendi. Enfim. Se a gente Mas deixa eu só fazer um... ser tirado, mas acho que são outros interesses que regem isso. Claro. Aliás, tem até um ponto de vista, eu estava conversando com uma professora esse final de semana passada, que a gente estava num congresso, né? E aí é uma coisa sincera mesmo, eu não sou nenhum especialista em política venezuelana, por exemplo, qualquer coisa. Não, sou bem sincero. Se for emitir qualquer opinião, eu corro um risco altíssimo de eu estar falando abobrinha. Né? Até porque tem um ponto que é interessante, eu não li nada sobre Venezuela que não seja de um ponto de vista ou do norte-americano ou de alguém que é contrário. Então, assim, é difícil. Eu preciso criar uma concepção mais crítica. É óbvio que eu não acho nem um pouco legítimo você massacrar a população, esse tipo de coisa, não dar liberdade de expressão e etc. Com alguém que defende alguns princípios democráticos. Né? Mas eu digo assim, mas eu também não posso sair emitindo opinião por aí à torto e a rodo, porque eu precisaria ler mais, me informar mais e etc. Né? Até, inclusive, vai ser uma lição que eu vou ter que fazer, porque eu preciso dar uma aula no colégio onde eu atuo sobre Venezuela. Então, quer dizer, daqui 1 mês e meio. Então, eu vou ter que estudar, e se a gente se encontrar de novo, aí talvez eu possa falar alguma coisa mais substantiva a respeito disso. Mas, enfim, só retornando, você tinha uma pergunta também, não tinha? Vai lá. Você falou da Constituição de 88. Você falou da Constituição de 88, que é uma Constituição altamente progressista, altamente democrática, com direitos sociais, isso aqui. Então, você falou. Só que, na prática, com o passar do tempo, houve a revisão constitucional. E a revisão constitucional foi se modificando através da medida provisória. Então, a medida provisória, ela muda todo o conteúdo constitucional. E aí? Que adianta você vai ter a Constituição se as medidas provisórias estão acima da Constituição? O que adianta? A pergunta dele é: o que adianta ter a Constituição se as medidas provisórias estão acima da Constituição, certo? Vamos lá. Seguinte, só para que a gente possa entender e criar uma linguagem comum em termos desse tema de maneira muito simples e objetiva. Né? O que eu estou comentando aqui, eu já vou passar. É conectada a pergunta, que eu já respondo uma vez só, não, é outra. Então eu já passo para você. Então, assim, primeira coisa que a gente tem que pensar: o que eu estou falando aqui, o que eu estou querendo dizer é que existiu uma experiência de sucesso, do meu ponto de vista, e sucesso eu não estou falando que é só ter dado tudo certo, veja. Mas existiu uma experiência interessante de engajamento social, que ela se sintetiza no processo constituinte de 88, né, que começa em 86 lá e depois vai se finalizar com a elaboração da Carta Constitucional de 88. Isso não quer dizer que, efetivamente, a mesma Constituição de hoje é exatamente aquela que foi aprovada em 88. Nesse sentido, você tem razão. Existe uma série de mudanças, de transformações que foram feitas à Constituição. A Constituição brasileira é uma das mais emendadas, muito embora até na própria Constituição, tenha sido estabelecidos critérios que eram até, vamos dizer assim, se a gente parar para pensar, critérios razoáveis de dificuldade para você fazer o emendamento constitucional, de fazer a transformação. Né? É que, claro que o universo da política também vai tentar o tempo inteiro achar mecanismos para poder se adequar, modificar e etc. Né? Mas agora, veja, eu não acredito que necessariamente a gente falasse uma medida provisória, a Constituição, porque a gente começa a entrar num campo que é mais técnico. O campo das medidas provisórias é o seguinte: a medida provisória, ela realmente é um instrumento legislativo, né, forte, de força, é um instrumento legislativo do Executivo, que permite implementar determinadas medidas com força de lei em caráter imediato. Mas, veja, mesmo esse ponto é algo que diz respeito menos até à Constituição, de maneira geral, porque a Constituição ela é uma espécie de desenho, ela é vamos dizer assim, é uma luz. Toda e qualquer matéria constitucional, o mínimo que eu entendo, não sou nenhum especialista do direito, mas toda e qualquer matéria constitucional carece de legislação para poder regulamentar ela depois. O que eu tenho lá, posso estar equivocado sobre isso, mas o que eu tenho lá é uma espécie de direitos fundamentais, de princípios, de procedimentos que vão ser seguidos. Né? Depois você vai ter regulamentações, obviamente. Inclusive, em torno dessas regulamentações, vão ter interesses políticos, vão ter disputas, vão ter pressões, etc. Isso é a dinâmica da política. Né? Não tem como você evitar.
Assim como você tem a questão dos interesses por trás das medidas provisórias, que são contrários, que são favoráveis, que vão pressionar, aí isso vai depender da maneira como se dá as relações, inclusive entre sociedade e a classe política, por exemplo. Perfeito? Isso é natural que seja assim, né? Ninguém também vai imaginar que fala assim, ah, não, esse documento vai permanecer exatamente igual, porque aqui a gente chegou no estado de perfeição. Aí a gente vai justamente contra aquilo que a gente está falando até agora, que é a ideia de que os direitos de cidadania e tudo mais vão sendo sucessivamente construídos, né? Vão sendo modificados, etc. Perfeito? Agora, quem você tinha levantado a mão? Depois eu passo para você que você tinha levantado a mão também. Você quer falar? Eu falo daqui? Vamos ver. Vê se tenta chegar o microfone aí. Eu queria fazer um adendo sobre o que ela falou, que a gente tem muito poder em nossas mãos e que às vezes a gente acaba dando eles nas mãos de alguém que não nos representa no governo. Sobre isso, como eu aqui sou um pouco mais jovem, e eu percebo que olhando aqui não tem ninguém que seja menor de idade, eu acho. Ah, sério? Legal. Muito bacana, então, inclusive. Eu vejo os jovens assim nas escolas dando muita importância para a política, que eu sou estudante também, já me formei, estou fazendo cursinho, mas eu vejo que a galera dá importância para a política. Só que quando algum professor vai citar sobre qualquer coisa histórica ou referente à política em sala de aula, geralmente tem um aluno que fala sobre a questão da doutrinação. Só que eu acho, na minha visão, importante falar sobre política em sala de aula, porque a gente precisa formar o cidadão, que é até sobre o tema de hoje, né, cidadania, enfim, formar um cidadão. Eu queria saber a sua opinião, até como professor e está sendo doutor agora, sobre o que você acha sobre essa educação política nas escolas e sobre o governo ter meio que retirado com a reforma da educação a sociologia política e ter implementado a educação religiosa. Tijolada, tá vendo? Depois fala que a molecada não sabe falar de política. Lógico que sabe. Quem não sabe somos nós responder, né? Peraí que deu uma enroscada aqui no fio. Obrigado, gente. Qual é o seu nome? Vitória, né? Vitória, perfeito sua colocação. Tem que ter educação política na escola? Claro que tem que ter. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, mas que tenha cada vez mais discussão política e menos discussão de religião no sentido de um ensino religioso. Não que não se deva debater, né, os aspectos relacionados à religião e tudo mais. Concordo com você no seguinte sentido. Acho que o jovem, ele é sim, ele fala sobre política, ele tem interesse sobre política, sim. Concordo com você nisso. Acho que tem que dar margem para os professores poderem falar? Tem. A gente tem problemas que não estão relacionados ao fato do professor poder ou não poder falar em sala de aula. O que a gente tem de problemas no Brasil é muitas das vezes de professores, né, que podem vir a não ser tão bem formados assim, né? Professores que muitas das vezes confundem noções de perspectivas mais pessoais com perspectivas mais de formação. Isso tem. Assim como você tem médico também, que você vai lá sentar para falar com o médico, o cara vai muito mais dar uma dica do que ele acha que funciona para a vida dele do que efetivamente baseado no estudo científico. Concorda comigo? É isso, cara. Então, assim, isso é vida, isso é sociedade, isso não é só professor, isso não é só política. Então, o que acaba acontecendo? Que eu acho que a gente criou uma noção muito equivocada e a gente tem conduzido no Brasil o debate para um lugar que é perigoso, né? Tudo agora virou esquema de doutrinação, tudo agora é cerceamento, tudo agora não pode mais se expressar, porque você pode estar doutrinando. E aí, você sabe o que eu fico me perguntando no meio disso tudo? Como se o jovem fosse um completo imbecil. Ah, não, então é porque ele ouviu. Se eu virar amanhã em sala de aula, chegar para meus alunos e falar assim, ó, Rai Brunão, agora vocês obedecem eu. Todo mundo vai, Rai Brunão, vamos lá. Não existe. Isso não existe. Entendeu? Muito pelo contrário, é óbvio, e é isso, a gente tem que ter responsabilidade também, né? É óbvio. O professor, ele é uma figura de autoridade que, obviamente, acaba exercendo uma forte influência sobre o jovem, sim, obviamente, mas o jovem também está suscetível dentro da sociedade, ainda mais no mundo de hoje, a uns 100 outros números de influência. Ele tem a influência da família, ele tem a influência dos próprios amigos, ele tem a influência do círculo de amizades que ele tem dentro da família, da rede social, do clube que ele frequenta, enfim. São infinitas, entende? O que eu acho que é a grande dificuldade, e aliás, só fazer um outro adendo, e eu acho que a educação política não deve estar em sala de aula para os jovens, para os meninos apenas. Ela deve estar para os professores também. Ela deve estar para a sociedade. Ela deve estar para as pessoas no bairro. Eu já tive a oportunidade de dar curso de formação política, por exemplo, e essa foi uma das experiências mais impactantes que eu tive. Eu dei um curso de formação política para pessoas analfabetas num bairro periférico da minha cidade. Foi genial.
Por quê? Porque as pessoas tinham clareza, eles tinham dúvidas sobre procedimentos, sobre coisas do dia a dia, mas as pessoas estavam pensando em política o tempo todo. Porque a política você vai construindo a partir das referências da vida também. É disso que se trata. É óbvio que você olha os problemas, você olha as dificuldades, as situações, de um ponto de vista específico, que é o ponto de vista de quem vive aquilo, né, de quem está inserido num determinado contexto. Né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você é um jovem, você não acessa o serviço de transporte público continuamente, a possibilidade que você vai ter de falar sobre um serviço de transporte público seria bom, funciona, se deveria ser melhor ou pior, é muito, não é zero, porque de repente você teve um debate, você convive com outras pessoas que acessam e tal. Mas aquela sua capacidade acaba sendo menor. Você não sente na pele a dificuldade do que é ter que utilizar o transporte público todo dia. Entende? Assim como eu, por exemplo, por mais que eu possa achar importante uma campanha, por exemplo, de saúde da mulher e etc., e seja alguém que defenda isso, eu não vou nunca entender o que é, por exemplo, ser maltratada dentro de um hospital, porque eu não sou mulher. Óbvio que eu tenho que tentar criar, e aí, veja, isso é importante, esse seria talvez um dos valores, né? A gente falou isso, esse seria talvez um dos valores desejáveis que a gente criasse na cidadania, que é o valor da empatia. Da gente conseguir se projetar na condição do outro. Hoje à tarde eu estava dando curso, por exemplo, e eu conduzi uma dinâmica com os meninos que era assim, eu chamei 2 meninos, um era Amanda, uma chamava Amanda, o outro Guilherme. Falei assim, ó, Amanda, tenta ser Guilherme. Como você se vê enquanto Guilherme? Né? Quais são as suas preferências políticas do ponto de vista de Guilherme? E aí ela falava, tal. Quem usa muito essa dinâmica é a Mônica. Ainda estava conversando com ela, falei, eu vou usar isso aí em sala de aula que fica muito bom, que a Mônica vai vir amanhã. Né? Aí depois eu fiz o contrário. Né? Falei assim, agora Guilherme, tenta ser Amanda. Falei assim, ó, do que você tem... Falei assim, ó, aí eu perguntei para o Guilherme, né? Falei assim, ó, Guilherme, você enquanto Amanda, você tem medo de andar na rua meia-noite? Ele falou, não. Por quê? Porque ele não pensou como Amanda. Ele pensou como Guilherme. E aí aí eu falei assim, Amanda, você como Amanda agora, você tem medo de andar na rua meia-noite? Eu falei, claro que eu tenho. Eu falei, por quê? Porque eu tenho medo de ser estuprado. Entende? Se colocar no lugar do outro, esse é um ponto importante, também incrementa a construção da cidadania. Porque permite que a gente saia da perspectiva de olhar para os direitos, de olhar para o Estado, de olhar para as coisas de um ponto de vista hiperindividualista. Entende? Então, acho que assim, tentando dar um fechamento para a sua questão. Sim, acho importante discutir política em sala de aula. Tenho minhas dúvidas se política deveria ser, por exemplo, uma disciplina específica que você vai trabalhar educação política. Não sei, ainda estava comentando isso com a galera aqui, que veio no intervalo me fazer uma pergunta. Tenho minhas dúvidas porque eu acredito que assim, a escola... E aí eu não estou ocupando a escola por conta disso. Porque, veja, enquanto quem trabalha também na escola, eu sei das dificuldades, dos compromissos, das coisas burocráticas que você tem que fazer, né? Que são parte das obrigações, tanto de diretores, coordenadores, etc. Mas eu quero dizer assim, mas eu acho que a escola já tem coisas obrigatórias demais dentro da grade. E tudo aquilo que acaba sendo muito obrigatório, acaba tirando aquele caráter de maior espontaneidade, leveza e tudo mais, para você poder fazer porque você gosta, porque você curte, porque você quer falar sobre aquilo, entende? Então, assim, acho interessante atividades extracurriculares, acho interessante trazer a perspectiva de um debate contínuo. Acho importante, por exemplo, que dentro da escola se tenha uma experiência de formação de grêmios estudantis que sejam capazes de debater, a partir da experiência da gestão escolar, assuntos que vão depois para muito além da escola, porque o grêmio escolar nada mais é nesse sentido do que uma primeira experiência desses meninos com ter que tomar decisões coletivas e ter que dialogar com instâncias de autoridade. Por exemplo, de maneira respeitosa, de maneira a entender que nem sempre aquilo que eu quero vai ser o que efetivamente vai ser feito, entende? De que eu não sou alguém que tenho o portador de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, e de, portanto, apenas eu vou ter as melhores soluções. Política é negociação, entende? Então, por isso que eu acho interessante a criação desses espaços. Mas agora, mais do que isso, eu acho uma tremenda bobagem você ficar com essa escola de discussão de escola sem partido, escola né, de coisa de dominação, etc. Eu acho uma completa bobagem isso, para falar a grande verdade. Eu acho que, inclusive, a gente tem dado, enquanto sociedade, é uma opinião muito pessoal minha, né? Tem infinitas pessoas que podem discordar disso, mas eu acho que, pessoalmente, a gente tem dado, muitas das vezes, ênfase em determinados debates que eles não deveriam sequer estar dando tanta moral, tanto motivo, tanta destaque para isso. Tem uma infinidade de outros temas importantes que a gente precisaria estar realmente preocupados em discutir. A gente tem que estar preocupado em discutir que hoje no país a gente tem uma situação de mais de 12 milhões de desempregados,
e que a gente não vê uma solução tão clara a longo prazo. A gente tem que estar preocupado em discutir, enquanto cidadãos, o fato de que o Brasil é um dos países que mais morre gente em virtude de tráfico de drogas, de violência nas comunidades, o fato de que no Brasil é um dos países que mais as mulheres são violentadas. Então, assim, esses tipos de temas deveriam estar, talvez, mais na agenda do que pequeneses, né? Tipo assim, temas muito pequenos e que acabam girando muito mais em círculo, porque aí mais ideológico é quem toma posicionamento dentro desses temas do que qualquer professor dentro de sala de aula. Você tinha uma pergunta, querido? Certo. Não é uma pergunta, mas é uma expressão. Eu só estou repetindo para as pessoas que estão no vídeo poderem entender também. Eu não tenho ainda, prefiro não ter definição, escola partidária. Sim. Sejamos atuantes. Nos fins de semana, em muitas comunidades, tem escola da família. Vai lá dar um curso de inglês, dar um curso de espanhol, um curso sobre cidadania, foi genial. Sim. Eu também quero fazer parte desse mundo, igual o senhor fez. Poder instruir, né, sobre cidadania para pessoas leigas. Claro, claro, claro. Não, obrigado. Obrigada, desde já. Imagina, eu que agradeço. Obrigado a você pelo elogio e por tudo. Mas eu concordo, eu acho que é um pouco nessa dimensão que a gente tem que colocar. É óbvio que eu vou ter o problema, eu vou ter a solução para tudo no mundo? Não. Cada um também atua politicamente com base naquilo que mobiliza eles, né? Não é verdade? Né? Não é porque eu dou curso de educação política que amanhã eu vou esperar que todo mundo aqui esteja dando curso de educação política. Né? Por exemplo, enfim, é isso que eu estou dizendo. Mas, claro, eu também tento dar minha parcela de contribuição com base naquilo que eu acredito, que eu valorizo, enfim, e etc. Se tiver uma pergunta, querido, vai lá. Será que o microfone chega aí? Ali é mais difícil de chegar. Puta, tinha a sua pergunta, peraí. Desculpa. A pergunta dela primeiro, porque ela tinha levantado a mão lá atrás, e depois eu passo para você. Desculpa, viu? Quanto a MP. Isso. Isso. Uhum. Exato. Exato. Isso aí, por exemplo, foi uma modificação que teve. Por isso que eu disse assim, MP não tem tanto a ver com a questão da cidadania, da Constituição e etc. E tem mais a ver com os instrumentos legislativos, na verdade. Né? É instrumento legislativo, não tem a ver com o aspecto constitucional necessariamente. Né? São instrumentos que foram pensados e que foram colocados na Constituição como mecanismo para tomar de decisão. É um pouco disso que se trata. A gente sabe que, tudo bem, você pode até pegar, mas se você pega da história da MP, a MP ela vem de uma derivação dos decretos-leis, que eram da época da ditadura, e blá, 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 blá. Isso aí você pode até fazer essa linhagem. Mas a questão é o seguinte, veja, hoje, a maneira como são votadas medidas provisórias fazem com que o legislativo não fique submisso ao executivo. Muito pelo contrário. Faz com que o legislativo tenha mais força de controlar, inclusive, a questão da edição da MP. É disso que se trata. Por quê? Porque, inclusive, se o legislativo não debater, não discutir, não aprovar aquilo, gera isso aí que você falou mesmo. Gera o processo de trancamento de pauta. Isso veio de 2005 para cá, na verdade, num conjunto de medidas. Se a gente parar para pensar, gente, é que eu não queria entrar nesse tema agora, especificamente, a gente está falando de cidadania. Mas se a gente parar para pensar, nos últimos anos, se teve uma coisa que foi interessante a gente observar, é que a gente está tão cansado, na verdade, de ver sempre notícias negativas associadas aos poderes, etc. Mas se a gente parar para pensar, o legislativo veio se fortalecendo no Brasil nos últimos anos. Inclusive do ponto de vista dos instrumentos de controle legislativo. Né? Vou dar um exemplo. A questão da imposição do orçamento impositivo, né, do fato do executivo ter que executar parcelas do orçamento que determina o legislativo. É que as pessoas têm uma percepção tão ruim do legislativo, e eu não estou culpando as pessoas por causa disso. Né, elas têm uma razão. Exato. Tipo assim, né, elas vão continuar olhando apenas as coisas ruins, e vai ver qualquer tipo de medida legislativa como algo para proteção apenas e exclusivamente dos parlamentares. Mas se você parar para pensar, né, mesmo a questão da imposição do orçamento é interessante. Por quê? Porque tira um pouco do poder executivo e coloca mais o foco no legislativo, constrange mais. Mas é que eu não queria entrar necessariamente nesse debate, porque eu estou falando, porque a gente parte para um campo de discussão de relações institucionais entre os poderes. É um pouco do que, em tese, entra no curso amanhã, na sua edição amanhã. Deixa eu só passar para ela que ela tinha uma pergunta primeiro. Né? Ela não, perdão, ele tinha uma pergunta. Eu botei para ela, mas ele tinha pergunta. Ninguém daqui vai
É um pouquinho do que a colega lá tinha falado, mas aí eu queria primeiro explicar como é que funciona um pouco do pensamento, que normalmente ela inicia sempre do indivíduo, né? Por exemplo, por que um professor ele dá aula normalmente de giz e lousa? A educação, ó, faz 60 anos, deve fazer, que se fala de outros métodos de ensinar. Mas sempre se está no giz e lousa exatamente pelo fato de reproduzir o que foi efetivo para si. Né? E isso ele vai caminhando até mesmo para dentro da forma como ele vai se comportar dentro da escola, né? Como ele vai dar aula. Ele vai sempre dar aula a partir, primeiramente, da tua perspectiva. Porque para você partir de uma perspectiva plural, você tem que estudar muito. É aquela coisa que... Né? E aí eu queria saber... uma coisa que agora entra na pergunta, né? Eu tenho observado muito que os indivíduos, eles tentam falar de si e trazer a perspectiva de si, e aí, quando ela não pode falar do si, ele acaba falando, então, se eu não falo, ninguém fala, que é mais ou menos a ideia da escola sem partido, né? Tipo, já que eu não posso falar da minha visão, então ninguém fala e a gente faz finge que não existe. É mais ou menos essa ideia. E, tipo, quanto que isso afeta a própria ideia de cidadania? Boa pergunta. Eu acho que afeta num direito elementar, que é o direito à própria expressão, que é o direito civil básico. Concorda comigo? Ou seja, veja, vou voltar a insistir nesse ponto. Eu acho que aqueles temas que geram maior conflito, eles não podem deixar de vir à tona. Entende? Temas problemáticos, temas aqueles, né? Então, por exemplo, diversidade sexual, a questão que nem eu coloquei agora há pouco do estupro, a questão da religião. Veja, eu não acho que esses temas eles não devam ser alvos, vamos dizer assim, de discussão ou mesmo de debate. Mas o problema é que, assim, vamos parar para pensar. Dentro da escola, a gente tem outros fatores também que pesam muito. Se esse debate não é conduzido de maneira respeitosa, né? Se esse debate não é conduzido minimamente de maneira responsável, você acaba distorcendo e provocando muito mais intolerância do que efetivamente a ambientação da aprendizagem. Concorda com o que eu estou falando? Né? E aí eu acho que tem vários problemas. Primeiro, assim, ó, no que diz respeito à dimensão da educação especificamente, geralmente ninguém questiona se o juiz está dando uma sentença. Agora, um pouco mais, porque em virtude da imprensa, né? Que tem chamado mais atenção. Mas, por exemplo, ninguém vai chegar e falar assim, ó, eu, quando cidadão comum, falo assim, não, eu acho que essa sentença aqui ela está mais equivocada, porque, na verdade, você deixou de atender a isso aqui. Mas na educação parece um negócio mágico, né? Todo mundo dá para falar o tempo inteiro, parece que todo mundo é especialista, todo mundo entende, tem as soluções prontas. Né? Todo mundo fala pitaco lá. Né? Enfim, eu acho que isso também é um pouco problemático. Porque, na verdade, a gente tem que parar para pensar o seguinte, se há um problema, por exemplo, no que diz respeito à formação docente, se há um problema, por exemplo, em como conduzir esses debates de maneira de criar espaço de aprendizagem e tudo mais, isso é algo que, inclusive, deve chamar a atenção do Estado, né, vamos dizer assim, das próprias instituições, dos órgãos de educação e etc., para que tente resolver esse tipo de problema. Agora, não você fazer o movimento contrário. Você querer falar assim, não vai mais discutir, então, porque não vai ter a menor condição de discutir. Tá, e se a gente não for discutir isso na escola, que é um espaço público, sobretudo, nós vamos discutir onde? Onde nós vamos criar ambientes de aprendizagem, entende? Eu desconfio, inclusive, que parte desses problemas, por exemplo, seriam resolvidos em que medida? Na medida se os pais se envolvessem mais com o próprio processo de ensino. Se os pais participassem mais do processo de ensino dos alunos. Você está acompanhando, você vai lá, você dialoga com o professor, você sabe quem é quem, você participou da reunião, você foi lá no final. Você sabe quem é quem, não é verdade? Ou seja, acontece que a gente, muitas das vezes também, quer transferir as responsabilidades, quer sempre jogar adiante, e para não resolver problemas, a gente tenta achar essas soluções mágicas que, na verdade, nada colaboram para nós enquanto sociedade. Agora, respondendo à tua pergunta, sim, acredito que afeta a lógica da cidadania se a gente deixa de discutir temas que são fundamentais para a nossa sociedade, e temas que, muitas das vezes, não vão ser pontos pacíficos, entende? Agora, volta a insistir nesse ponto. A questão é, eu acho que os debates têm que ser feitos de maneira responsável, aqueles valores básicos que, para mim, são fundamentais. Né? Não para mim apenas, né? Mas que, enfim, que eu venho elencando aqui, que eu acredito que são fundamentais. Os valores da responsabilidade, né? O da tolerância, de você ter a capacidade de ouvir o outro também, dar o espaço de fala, e etc. O problema é que a gente está envolvido hoje na sociedade, veja, e eu acredito que também
muito do que se explica desses projetos, né, escola sem partido, e eu não estou discutindo o projeto em si, eu estou falando dessas ideias de cercear a fala e etc., tudo disso, em alguma medida, eu acho que vem desse grande clima de intolerância política que vem se adensando, cada vez mais. E por isso que isso está ganhando tanta centralidade no debate, porque, na verdade, a gente está escamoteando um outro problema que vem com ele, que é o problema de que a gente não quer ouvir opiniões diferentes mais dentro da sociedade. O problema de que a gente não está querendo criar espaços de interlocução com quem pensa diferente. E aí concorda comigo? Não é um projeto, não é dentro da escola, não é em sala de aula, é uma coisa para a sociedade. É muito mais amplo o problema. Você tinha uma pergunta, né? É uma pergunta mais na prática, assim, não tem muito a ver com o que vocês estavam falando, mas na prática, por exemplo, teve uma revisão do zoneamento da cidade de São Paulo e teve reuniões participativas nas quais pessoas compareciam e daí, no final da apresentação você podia expor a sua vontade ou sua opinião frente ao zoneamento que estava sendo revisado e discutido na cidade de São Paulo. A minha dúvida é que, quando eu participei de uma reunião dessas, eu fui querendo exercer meu papel de cidadã, querendo expor minha opinião em relação ao certo assunto, e a minha dúvida é que, como é uma reunião cheia de gente, e cada um aqui tem uma opinião, e todo mundo queria falar, e todo mundo queria deixar anotado a sua opinião para ver se faria alguma diferença ou não, chegou no final da reunião que só quem realmente teve espaço para dizer foi quem estava com uma associação de moradores específico, um grupo enorme que... Então, a minha dúvida é, para eu exercer o meu papel de cidadã, eu preciso necessariamente fazer uma associação com pessoas... Será que eu consigo, como eu mesma, me automobilizar para... Sua pergunta é genial. Genial. De uma maneira muito simples, sua pergunta... Olha aí, eu novamente enroscando... Olha aí. Meu Deus, né? Toma cuidado com o patrimônio público. Né? Enfim, sua pergunta é genial. Qual que é o seu nome mesmo? Eu esqueci. Como? Fiona. Fiona, sua pergunta é muito boa. E aí eu vou pensar, eu vou responder ela por meio de uma metáfora. Você tem um buraco na rua. Você chega lá e berra na porta da prefeitura. O prefeito vai descer para te atender? Vai achar que é mais um maluco, concorda? Você tem um buraco na rua. Você chega com 150 assinaturas. Você chega já com um requerimento na mão de que você vai pedir o direito à fala na tribuna da Câmara. Não estou falando que o prefeito vai necessariamente atender, mas dá uma impressão diferente? Dá uma imagem diferente? Claro que dá, por um simples motivo, é isso que eu estou te falando. Porque, veja, não quero dizer que não seja importante abrir espaços de discussão para o cidadão manifestar a opinião dele, não é isso que eu estou falando. Mas qualquer medida política para ganhar... Já vou passar para você, querido. Mas qualquer medida política para ganhar mais força, obviamente, se você se organiza, você precisa coordenar as coisas, entende? É isso que eu estou te falando. Novamente, a gente vai voltar naquele mesmo ponto. Sem coordenação, sem organização, não tem qualquer tipo de transformação dentro do ambiente da política. É óbvio que os grupos mais organizados são aqueles que vão ter melhores condições de fazer com que as suas pautas elas consigam ser atendidas do que eu, enquanto cidadão, sozinho. Por quê? Porque a política não é uma atividade isolada, entende? De repente, eu tenho uma baita de uma ideia, mas eu não posso me fiar na minha ideia de tal maneira de achar que ela vai ser a única ideia que tem a capacidade de transformar. Entende o que eu estou falando? O que eu estou falando é o seguinte, é óbvio que precisa ser garantido o direito de que o cidadão fale, mas em espaços de decisão coletivos, obviamente, se você está melhor organizado, melhor estruturado, você tem melhor nível de acesso à informação, você traz dados, etc., isso vai dar uma diferença, porque dá, inclusive, até uma maior tranquilidade a respeito do porquê caminhar naquela política. Aliás, eu acho que parte do problema que a gente enfrenta hoje na nação, né, e eu não estou falando que você é maluca, viu? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou te falando assim, mas parte do problema que a gente enfrenta hoje é isso, a gente achar que da cabeça de uma pessoa, de um salvador da pátria, vai surgir todas as soluções para resolver o problema do país, ou o problema da cidade, ou o problema do município. Política é um processo de construção coletiva. Envolve, em alguma medida, uma boa medida, troca pessoas, etc. Entendeu? Acho que é mais nessa linha. Obviamente que a gente não deve negar os espaços de fala para o cidadão. É isso que eu estou dizendo. Porque às vezes pode ter realmente uma grande ideia, né?
Mas é natural que dentro do processo político, dentro do processo de construção de decisões coletivas, os grupos mais organizados tenham uma capacidade de fazer com que os seus interesses, as suas demandas cheguem de maneira mais clara, cheguem de maneira mais forte. E é desejável, porque lembra que eu coloquei ainda? Isso é, por exemplo, uma das expressões de associativismo, que é algo importante dentro da democracia. Afinal de contas, a gente não está lidando com uma democracia que é de meia dúzia de pessoas, né? Nós estamos lidando com uma democracia que, por exemplo, só em São Paulo tem que tomar decisões que vão impactar a vida de 12 milhões. Cada decisão impacta a vida de 12 milhões de pessoas. Né? Ele tinha uma primeira ali. Eu queria fazer um adendo ao que ela falou e que você falou também, Tudo que bem? a questão do indivíduo nessa sociedade. Eu sou cidadão, quero expor minhas ideias, só que não consigo muitas vezes, porque é uma democracia muito grande e você tem um poder de voz maior com o grupo. Isso eu acho que é muito bem representado quando o Manuel Castells, que é um filósofo espanhol, ele fala das conexões humanas, Sim. que como vivemos em grandes metrópoles, você tem uma pluralidade muito grande. Sim. Daí, essa pluralidade, mais com o envolvimento da economia na política, faz com que o cidadão fique mais individualista. Sim. E pelas suas vontades individualistas, ele busca as conexões com pessoas individualistas com as mesmas convicções que ele tem. E é assim, essa conexão que busca uma atitude cidadã. Queria fazer esse adendo, porque... Não, entendi seu ponto, e eu acho que é plausível. Não, é plausível, não tem a menor dúvida. Aliás, eu vou só aproveitar, passa para ele o microfone que ele tinha levantado. Tinha mais alguém que tinha levantado a mão, quem foi? Ele tinha levantado também antes, aí depois dele, passo para vocês. Então vai ser ele e depois ele. Deixa eu só fazer uma coisa do que você falou, que eu acho que tem um ponto importante, que é o seguinte. Eu acredito, inclusive, cada vez mais, se bem que já faz um tempinho que eu não sou tão leitor assim, mais da sociologia, né? Embora eu goste demais também, mas eu fiquei pensando esses dias atrás, numa das conferências que eu participei a semana passada, que eu estava assistindo de um professor da Federal do Rio, que eu estava num evento em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, e eu estava pensando sobre aquilo, que ele estava falando sobre um pouco da crise da democracia representativa, porque a gente está o tempo inteiro falando em crise, né? Agora a moda virou falar que a gente está em crise. E realmente eu acredito que a gente está em crise, mas também a gente fala que a gente está em crise e está reformando desde que o mundo é mundo, né? Não, cada hora é uma crise diferente. Uma hora é a crise econômica, outra hora é a crise da política, outra hora é a crise dos políticos, outra hora é a crise representativa. Crise, crise, crise. Que bom que a gente está vendo crise, que quer dizer que dá para melhorar, vai. Pelo menos nesse ponto de vista eu acho extremamente positivo. Mas eu queria fazer um ponto no que você falou, que é o seguinte, ó. E aí eu até concordo que parte desse argumento era desse professor que estava falando, Afonso Albuquerque. Mas tem um ponto importante na fala dele que eu fiquei pensando, que eu fiquei imaginando, que é o seguinte: é o próprio sentido, em alguma medida, e qual que foi o significado daquelas manifestações que a gente verificou. Eu faço a seguinte pergunta, e aí é para a gente pensar, não tenho uma resposta, eu também não tenho nada pronto. Mas as próprias manifestações, em alguma medida, mostraram uma pluralidade de indignação. Não tinha pauta coletiva. Depois, claro, foi ganhando cada vez mais. Mas veja, é isso que eu quero dizer. Sem coordenação, sem algo que dê um sentido para a ação social, é disso que eu estou falando. Sem liderança, sem líder para poder guiar, é só energia. É isso. Entende? O que é legítimo, tudo bem, a gente pode se indignar, mas tem que ter uma pauta. Tem que ter coordenação. Tem que ter liderança. Porque é isso que eu estou te falando. Se não tem coordenação, não tem liderança, não produz decisão. Aí a gente vai voltar a um dilema básico. A sociedade é o quê? Ela é um ajuntado de indivíduos ou ela é uma entidade coletiva? Entendeu? Isso aí é uma pauta básica que você encontra em qualquer reflexão. Você vai fazer séria sobre a sociedade. Eu acho que eu fico muito com a impressão de que, assim, veja, existia ali uma pluralidade de pautas, uma pluralidade de sensações, de sentidos que foram dando aquilo. Algumas se encontravam mais, outras se encontravam menos, mas, na verdade, nada mais era do que uma expressão quase que hiperindividualista. Né? Ah, eu estou descontente, eu quero que aconteça isso, eu quero que aconteça aquilo, eu gostaria de uma cidade mais ética, eu quero o fim da corrupção, eu quero o fim disso, eu quero o fim do governo, eu quero o começo de uma nova era, enfim. Você tem ali um ajuntado de coisa. Mas que daquele ajuntado de coisa, ok, a gente tirou o quê? Temos efetivos. E mais do que isso, cadê a construção coletiva de coisa assim, não, saiu de tudo aquilo lá, ó, este grupo que tem uma pauta clara, que começou a se mobilizar a partir dali, criou um direcionamento claro. Enfim, a gente pode até discutir, teve movimentos que saíram,
estão tentando ganhar clareza, não sei, a gente não sabe também o que pensar ainda. A gente vai ter que analisar, vai ter que ver o que esses grupos querem. Entende? Mas o que eu estou dizendo assim, num primeiro momento, eu vi muito mais como uma manifestação, vamos dizer assim, de um sentimento meio que de indignação individual, que foi ganhando cada vez mais uma propensão de massa, vamos dizer assim, do que efetivamente como um espaço de construção para uma pauta coletiva. Né? É claro que depois de um tempo, aí, veja, e aí também muito por meio da imprensa, porque são construção de narrativas também, né? Como a imprensa vai construindo a narrativa, como os atores políticos vão construindo a narrativa, acabou se canalizando mais para o sentido do combate à corrupção. Ganhou um pouco mais esse caráter, as movimentações e as indignações, que justamente é uma pauta genérica que também tem por trás dela uma série de outras indignações. Né? E você vê, por exemplo, um ponto interessante, tanto daqueles que se manifestaram mais à direita quanto mais à esquerda, tanto, né, aqueles que se posicionaram mais à direita quanto mais à esquerda, havia ali um sentimento também do quê? De que se queria, olha que interessante, de que se queria mais política. Não estou falando mais Estado ou menos Estado, estou falando assim, se queria mais política. Só que ao mesmo tempo você está condenando toda a atividade política. Peraí, não dá para entender. Entende? É uma coisa que parece que, tá bom, então a gente quer o quê com tudo isso? Não, a gente quer participar mais, a gente quer ser mais ouvido, a gente quer pressionar. Legal. Ah, não, mas eu não quero partido, não. Peraí, não estou entendendo. Não, a gente quer que a sociedade seja mais ética. Legal, mas a gente vai participar de reunião? Não, mas eu não vou participar de reunião nenhuma, não. Vou ficar aqui no sofá depois acompanhando a televisão e vendo o selfie da foto. Entende o que eu estou falando? Então, assim, e veja, eu também não estou debochando, não é isso. Né? Eu estou colocando para a gente pensar. É óbvio que isso significou alguma coisa para a democracia, que mobilizou a classe política, que teve efeitos políticos, que está tendo até os dias de hoje. Claro que está tendo. É fato isso. Mas a gente ainda não entendeu direito qual que é o impacto disso para a democracia brasileira. Né? Para a democracia brasileira. A gente ainda está em busca. Inclusive, eu desconfio muito daquela galera que, 2 dias depois da manifestação, estava lançando livro já explicando os sentidos da manifestação. Cara, desculpa. Né? Desculpa. A não ser que você seja um intelectual de um baita calibre para você conseguir fazer um negócio desse. Ainda assim, eu tenho lá minhas dúvidas. Entende? Então, assim, acho que é algo que a gente vai entendendo com o passar do tempo, com o processo, com a maturação daquilo. Por exemplo, hoje a compreensão que a gente tem a respeito do processo que foi o impeachment do Collor é totalmente diferente do que era nos anos 90. A gente consegue ver em perspectiva para poder entender um pouco mais daquilo. Hoje a gente consegue ver em perspectiva, que nenhum dos temas que a gente colocou aqui, quais foram os impactos da Constituição para a vida da sociedade brasileira, para a democracia, para a inauguração de uma nova ordem política, e etc. Coisa que talvez nos anos 90 não tivesse muito claro ainda. Entende? Então, para analisar os sentidos das coisas, a gente precisa de um certo distanciamento. Né? E eu costumo sempre dizer, e aí nisso eu já ensino que faz cientista político. Fala assim, ó, cientista político não é o vidente que vai ler o tarô e vai descobrir o que vai acontecer amanhã em Brasília. Viu? Sinto muito. Cientista político é aquele cara que depois de um certo tempo vai parar para analisar os fenômenos, vai partir de algumas teorias, vai partir de algumas hipóteses, vai observar alguns dados, vai tentar ver alguns padrões para tentar identificar e dar um sentido, dar uma explicação para aquilo. Não é do dia para a noite. Né? O que a gente faz quando a gente vai... Por exemplo, o cientista político está na televisão, o cara está fazendo, ele está emitindo um comentário. Obviamente está emitindo um comentário melhor informado, etc. Mas ele está emitindo um comentário. É disso que se trata. Não quer dizer que vai acontecer aquilo no dia seguinte. Né? É que a nossa sociedade é uma sociedade carente de carente não, é uma sociedade que tem sede por especialistas. Né? Então, o especialista falou agora, estou tranquilo, vai acontecer exatamente isso. Não é assim. Né? É óbvio que a gente tem que ouvir os especialistas, porque é o que eu estou te falando. A opinião, às vezes, é melhor informada, ela tem mais dados por trás, ela é mais fundamentada, e etc. E isso ajuda a gente a pensar. Entende? Tinha uma pergunta, querido. Vamos lá. Eu entendo a frustração da Fiona, porque assim, eu acredito que o Estado boicota muito o cidadão civil. Entendi. Porque o que acontece? Quando ele faz a chamada na TV, nas faixas, nas periferias e tudo mais, ele pede a participação do cidadão. As chamadas não pedem para ele se organizar. Entendi. Então, assim, com isso, vamos supor, você desperta o meu interesse e eu não tenho conhecimento, base para enfrentar uma sociedade, um grupo de pessoas. Então, assim, a partir desse momento, nós estamos vendidos, gera frustração, que faz o quê? O povo abandonar o interesse pela política social. Entendi o seu coisa. E, aliás, tem um ponto que eu acrescento a sua fala da Fiona, que eu acho que é o seguinte. Né? A gente fica sempre com aquela sensação
de insuficiência. Né? A gente vê aquela coisa assim, porque falar, tem um incentivo para participar, tem a coisa, mas parece que quando a coisa não se realiza, ou quando nada dá certo, a gente vai aumentando aquele grau de insatisfação. Aí, de maneira que a gente chega em determinado momento, muitas das vezes fala assim, para que eu vou participar se, no final das contas, nada funciona? Entende? E veja, aí eu acho que vai muito também de como a gente estabelece desenhos de participação, né? E os sentidos que a gente dá para a participação. Porque também aí tem que ter um caráter pedagógico, entende? Um caráter assim de mobilizar, de dar mais voz, etc., de explicar, de tentar reduzir a simetria de informação. Veja, eu acho que, inclusive, o próprio Estado, e aqui eu estou falando das instituições, em alguma medida, o legislativo, o executivo, seja quem for, também precisa aprender mais com a democracia. Não são só as pessoas, entende? Os políticos também precisam aprender mais com a democracia, precisam prestar mais atenção. Né? Ninguém, muitas das vezes, tem solução mágica para nada. A gente precisa construir as coisas. Precisa também que as coisas não dê certo para a gente poder observar em perspectiva e avaliar, entende? Poder falar. Então, por exemplo, considerando aquilo que vocês relataram, se eu sou um político e estou observando esse processo, eu falo assim, como é que eu posso criar mecanismos para fazer com que o cidadão comum, que não é vinculado a nenhum tipo de organização, associação, etc., tente minimamente entender mais o processo, sair menos frustrado, ou a gente dá margem para que a gente possa ouvir a opinião dele. Isso é engenharia institucional, de como você vai produzir isso. Isso é Mas engenharia a partir do institucional. momento que a chamada pede a sua participação, claro. ou seja, Claro. você sim Aqueles que se sentem motivados acham que necessariamente vou lá vai e ser vou ouvido. acontecer. E você etc. sabe que a coisa também não é tão organizada. Claro. Por isso que eu estou te falando, entende? Não é só o cidadão. É porque às vezes o cidadão cria expectativa e fica assim, vai estar tudo tão, né? Poxa, vai acontecer as mil maravilhas. E aí não acontece as mil maravilhas. Quem já participou de audiência pública, quem já participou, por exemplo, né, vamos dizer assim, de conferências, etc., sabe um pouco como é que é essa dinâmica, que não é muito simples de ser feito. É que a gente também não pode criar, isso é importante também. E veja, a gente tem que lembrar o porquê cada vez mais a gente está criando esses espaços participativos. Acho que isso é importante. Né? Por que a gente está criando mais esses espaços participativos? É uma tentativa de reconectar o cidadão à política do Estado. É isso também que a gente precisa pensar. Por quê? Porque realmente, se a gente parar para pensar, existe uma crise que não é brasileira, mas existe uma crise de maior data quanto à democracia representativa, de maneira geral. A democracia representativa está em crise, e já faz um bom tempo. Né? Mas isso não significa que é o fim, porque falar que está em crise também não resolve. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa pensar em maneiras, isso que eu estou dizendo, a gente precisa pensar em maneiras de como tornar a política mais atrativa para as pessoas, de como reconectar, de como religar. Esse é o desafio que a gente enfrenta. Talvez a gente também nem consiga reconectar, e aí o que eu quero dizer assim, não existe um número ideal para nada. Fala assim, se 80% dos cidadãos participassem continuamente da política, a gente teria um país que é as mil maravilhas. Não sei também. Entende? Também não sei se seria isso. É claro que existe uma expectativa forte de que quanto mais os cidadãos participam, melhor pode ser a qualidade dos resultados, etc. Né? Mas a gente não tem clareza se existe um número ideal ou se não existe um número ideal. O fato objetivo é, a gente precisa tornar a política como um elemento mais cotidiano das pessoas. O fato é, a gente tem um distanciamento entre representantes e representados que faz com que, inevitavelmente, a nossa democracia, a nossa cidadania se fragilize. E o fato é, se a gente não reconectar as pessoas, não fazer com que essas pessoas sejam ouvidas, tenham espaços de fala, participem, etc., nós não vamos mudar nada. Então, esse é o fato objetivo. Agora, vai depender de uma boa dose de liderança dos políticos, de terem clareza de como desenhar essas instituições? Vai. Vai depender de autocrítica, para poder repensar e fazer de uma maneira diferente? Vai. Mas vai depender também do cidadão de ter paciência, de entender? Vai. Entende? Uma boa dose de tudo. Ele tinha feito... Ele aqui... vermelho. Não, o rapaz de vermelho e depois ele aqui. Isso, vamos lá. Sim.
cidadania, ela é uma junção de direitos e deveres entre aspas. Hoje, a atual situação, ela não favorece muito mais com que o cidadão se preocupe não, busque seus direitos, mas sem se importar nem um pouco com a questão dos seus deveres, a questão que você estava falando de motivação. Só se coloca ele mais distante de procurar deveres, de procurar fazer algo, mas cobrar pelos direitos em si. Não seria isso o caso de hoje? E se isso é possível, alterar essa questão dos deveres, de sintonizá-lo com os deveres desde o princípio, desde lá de baixo? Perfeito sua pergunta. E eu vou responder da seguinte maneira, esse seu questionamento, que eu acho que é o seguinte. A gente tem que lidar, além desses desafios que eu estava comentando aqui relacionados à participação, na minha percepção, a gente tem que lidar com uma outra dificuldade, que a gente também não parou ainda para pensar de uma maneira muito clara, que é o seguinte. Nós estamos num contexto de uma democracia de massa. E a própria atividade política, durante anos e anos e anos, não era um espaço profissional. Isso ao longo dos tempos, é isso que eu estou te falando. Não aqui no Brasil, mas isso assim, ao longo da história, da macro-história, se você olhar. Política não era uma atividade profissional. Política, em essência, lá atrás, ela era uma atividade de quem? Dos mais ricos, uma atividade dos mais preparados, e etc. A questão é, quando a gente abriu o processo político, quando a gente veio, a sociedade começou a pressionar por participação, por votar, por ampliar os direitos, e etc., esse processo trouxe à tona o quê? A política de massa. Vou resumir. Quando a política deixou de estar na mão daqueles que concentravam dinheiro, poder, riqueza, etc., e ela chega para as classes populares, vamos colocar assim, você começa a lidar com um desafio, que é um desafio clássico também, inclusive para a parte das teorias, dos pensadores, que é o viver para a política ou o viver da política. Esse é o desafio. Entende o que eu estou falando? Porque, veja, aqueles que, em tese, têm melhores condições financeiras e tudo mais, etc., poderiam ter boas razões e bons motivos para se relacionar com a política e não necessariamente depender dela. Né? Uhum. Quando você era criança? Tá. Aham. Claro. Não permite. Não é que não permite, Uhum. ao contrário, porque não melhorou a condição financeira das famílias, não melhorou. Claro. Muito pelo contrário, as famílias buscam melhores condições financeiras, Uhum. mas não buscam melhores deveres. Entendi o que você quis dizer. Elas querem cobrar, por exemplo, Claro, claro. que tenha um ótimo ensino, mas ela não quer, em hipótese alguma, ter que ir na escola e começar. Mas é por isso, é que talvez eu não tenha sido tão claro, eu vou ser mais incisivo agora, eu entendi o que você quis dizer. O que eu estou colocando é o seguinte, a sociedade de massa, por exemplo, lida com um desafio que é o seguinte, né? Que é um desafio até numérico, se você parar para pensar. É meio que aquela coisa assim, ó. É o mesmo desafio do voto. Qual que é o desafio do voto? Se eu não for votar, qual que é o impacto que isso tem no resultado final? Nenhum. Mas e se 12 milhões pensarem igual eu penso? Entende o que eu estou falando? A questão é assim, em relação ao dever, é um pouco disso. Fala assim, mas se eu fizer, vai dar alguma diferença? Porque tem um monte que não vai fazer? Que não vai cumprir com o seu dever? Isso gera... Hã? Mas isso não dava diferença? Por exemplo, isso não dá uma resposta diferente? Isso não dá uma resposta melhor? De repente, foi diminuindo essa... Sim, mas isso... é isso que eu estou te falando, mas eu talvez nem sei se em algum momento da nossa trajetória da cidadania, se tenha tido todo esse espírito público. Acredito que não, entende? O que eu estou colocando é que, assim, eu acredito que nessa dimensão dos deveres, especificamente, eu acho que a gente tem um déficit, mas é um déficit que é muito da nossa cultura política. Né? É um déficit, é uma marca também da nossa cidadania. Não que outras cidadanias no mundo tenham atingido condição perfeita, ou que existe uma condição perfeita para isso, entende? O que eu estou falando é que, assim, se minimamente a gente não cria uma cultura mais relacionada à difusão de alguns valores desejáveis, a gente vai arrumando ao precipício. Porque a gente não vai ferir a cidadania direto. A gente, na verdade, vai eliminar a possibilidade de construção política. Construção política essa necessária, inclusive, para o incremento da cidadania. Por isso que eu falo assim, que a questão dos deveres, porque se parar para pensar objetivamente, fala assim, ok, o que é um dever de cidadania?
Direito eu consigo identificar. Mas o que fala um dever de cidadania. Responsabilidade no trânsito, tá? Mas isso é um dever ou é uma atitude que eu gostaria que você tivesse? É um comportamento, uma atitude que se você tivesse, se ele tivesse, se ela tivesse, o outro tivesse, geraria uma condição de vida mais legal. Uma cidadania bacana do ponto de vista dos valores, das atitudes desejáveis. Entende o que eu estou colocando? Por isso que eu gosto mais de trabalhar com essa ideia das atitudes desejáveis. Algo que melhoraria a nossa vida coletiva. É isso. É disso que se trata. Né? Exatamente. É disso que se falta. Por isso que eu falo assim, ó, aí não é o dever, porque é o que eu estou te falando? Porque o dever da ideia de que se você não fizer, você prejudica o outro lado. Entende? Isso você não vai prejudicar o lado do direito. É isso que eu estou colocando. Mas, não. Como assim uma manipulação de massa? Ah, sim. Você diz assim, um desinteresse social e etc. Ah, não, claro, não tenha dúvida, não tenha dúvida. Por isso que a gente tem que justamente fazer o quê? Criar espaço de interlocução, criar espaço de discussão, criar a possibilidade de falar, da gente refletir sobre essas coisas. E isso, obviamente, não vai ser isso que a gente está colocando, mas isso, obviamente, não vai ser só dentro da escola, entende? Não vai ser só aqui nesse espaço. Vai ser aqui, vai ser na escola, vai ser dentro de casa, e etc. Né? Vamos pensar assim, ó, num ponto de vista mais ideal, se formos cidadãos que valorizam algumas atitudes, talvez, se a gente for trazendo essas atitudes para as outras gerações, essas gerações já vão se ambientando melhor com isso e para elas já soe mais natural do que é para nós. Entende? Perfeito. Tinha uma dúvida aqui, ele. Espera só um minutinho. Então, minha pergunta é o seguinte. Vamos lá. Espera só um minutinho antes de você começar. Ele e ela, e aí a gente fecha em virtude do horário, tudo bem? Vai lá. Então. Ah, ela tinha levantado primeiro. Então, ela e ele e ela. Então vamos lá. Seja breve, por gentileza, Então, na pergunta. você falou a prática da cidadania. Da o quê? A prática da cidadania como Da atitude. cidadania, tá. Se você pegar aquele pessoal do 15 de março, daquele pessoal do 9 de abril, eles estavam em quê? Eles estavam numa reunião. E reunião não quer dizer a mesma coisa de cidadania, porque o cara não estava nem... O cara que estava lá nem sabia que estava lá. Nem sabia que estava lá. Só que cidadania essa do indivíduo que foi de verde e amarelo, aquele pessoal, ele estava lá como uma pessoa manipulada, que não sabia por não estava ali porque estava no sentido de reunião. Você está falando... De reunião. Entendi, tudo bem. Aí é a indignação dele. É a indignação dele. Eu não acho que as pessoas também são tão manipuladas assim desse ponto de vista. Acho que elas têm preferências e que elas expressam também. Enfim, vamos lá. Boa noite. Eu fico pensando, assim, ouvindo você, muito bem, excelentemente bem colocado. E fico feliz também de ver essa geração nova, participativa, inteligente, com perguntas excelentes. Mas eu fico lembrando, assim, eu sou da geração que viveu a ditadura. Perfeito. Né? Que eu era adolescente, adolescente reprimida. Na minha casa a gente falava de política, meu pai falava de política, embora fosse uma pessoa extremamente simples, mas tinha e tem uma visão política muito boa. Mas a gente tinha que falar baixinho dentro de casa. De medo, etc. Porque a gente tinha muito medo de se expressar. Claro. Então, assim, eu fico pensando que hoje é uma coisa muito valorosa a liberdade de expressão e esse princípio que você colocou da tolerância. Sim. Entendeu? Inclusive com as manifestações. Eu acredito que a manifestação de 2013 foi um marco para nós entendermos que o cidadão estava exercendo a sua indignação com aquela situação toda. Ele estava perdido, eu concordo com você, e depois todas as demais manifestações, mas estão surgindo
novas ideias, Sim. algumas confusas, Outras que ainda podem se outras desenhar. que Claro, ainda podem claro. ser E a de jovens que podem fazer a diferença. Não, claro, porque Então, esse é um assim, eu processo estou natural. vendo isso. E eu fiz parte dessas manifestações todas, exatamente para exercer o meu direito de poder sair à rua e falar, eu estou aqui. Claro. E é Entendeu? importante que a gente Então, reconheça. quer dizer, isso é um exercício político. Claro. É um exercício político. Agora, é evidente que nós somos carentes dessa informação política. Sim. Para que a gente possa exercitar melhor, para que a gente não corra o risco de retroceder. Eu costumo dizer o seguinte, tem uma percepção que é assim, ó, a manifestação, por exemplo, ela não é um evento político, mas ela não é o processo político. O processo político é o dia a dia, é como as demandas vão ser canalizadas, como isso vai chegar para as instâncias decisórias, etc. Esse é o processo político. Né? Enfim, obrigado pelas considerações, acho que é isso. Se tinha uma questão, só a sua para a gente fechar, por causa do horário que já estourou. Não é, na real, é um adendo da preocupação dele, onde acaba a política, Aham. chega a religião, onde Tá. ela vai auxiliar nas políticas públicas, Uhum. sociais, melhor dizendo, né? Ajuda os jovens a sair das drogas, enfim. E aí também tem a questão da teologia com a democracia. Ixi. Não. Aí não. O que a gente tem que pensar é o seguinte. E aí, só se eu entendi a sua consideração e eu fecho com ela. Se eu conseguir entender é o seguinte. Você fala assim, olha, a religião cumpre também um papel importante dentro da sociedade. Concordo? Acho que também cumpre um papel importante dentro da sociedade. Seja também de colaborar com causas sociais, seja, enfim, de gerar conforto espiritual, etc. Ou seja, não é esse campo que a gente deve entrar na discussão quando a gente está falando, por exemplo, de religião dentro da sala de aula. O que a gente tem que falar, na verdade, é o seguinte, é de discutir, por exemplo, religião sobre uma chave mais de compreender que existem possibilidades múltiplas de fé. Por exemplo, entende? Né? É nesse sentido que eu quis dizer. Não de discutir assim se deve ou não deve estar na escola, se é bom, se é ruim, se não é o efeito, entende? Mas é de discutir justamente o fato de que existe essa pluralidade, de que a gente identifique com isso, de que cada vez isso soe de uma maneira mais natural, de que a gente combata qualquer tipo de excesso, de violência decorrente disso. Certo? Pessoal, só para fechar então, eu queria agradecê-los novamente, tá? Presença de vocês. Espero que esses 2 encontros tenham servido para a gente começar a ter feito um pontapé legal nessas discussões políticas. Amanhã a professora Mônica Sodré, que é mais bonita do que eu, mais legal do que eu e mais inteligente do que eu, ela vem aqui e faz esse fechamento com vocês, tudo bem? Um grande abraço para vocês, boa noite, valeu!